Salve Maria, Jaqueline aqui para contar para você hoje a história de São Paulo VI. Você conhece? Segundo filho de Giorgio e Giuditta Alghisi, Giovanni Battista Montini nasceu em Concécio, perto da Brescia, a 26 de setembro de 1897. De 1903 a 1915, frequentou a escola primária, o ginásio e parte do liceu no Colégio Cesare Aritti, mantido na Brescia pelos jesuítas, concluindo os estudos secundários no Liceu Estatal Municipal em 1916. No outono desse mesmo ano, entrou no Seminário da Brescia e 4 anos depois, em 29 de maio de 1920, recebeu na catedral a ordenação sacerdotal do bispo Giacinto Gaddia. Depois do verão, transferiu-se para Roma, onde frequentou os cursos de filosofia da Pontífice Universidade Gregoriana e de letras na Universidade Estatal, formando-se mais tarde em Direito Canônico no ano de 1922 e em Direito Civil em 1924. Entretanto, depois de um encontro com o substituto da Secretaria de Estado Giuseppe Pizzardo, no mês de outubro de 1921, foi destinado ao serviço diplomático e durante alguns meses de 1923 trabalhou como adido na Nunciatura Apostólica de Varsóvia. Entrou na Secretaria de Estado em 24 de outubro de 1924, foi nomeado minutante no ano seguinte e nesse período participou intensamente da atividade dos estudantes universitários católicos organizada na FUT, da qual ele foi assistente eclesiástico nacional entre 1925 e 1933. No início de 1930, o cardeal Eugênio Pacelli foi nomeado secretário de Estado, do qual progressivamente se tornou um dos mais estreitos colaboradores, até 1937, quando foi promovido substituto da Secretaria de Estado, que foi o cargo que ele manteve também quando Pacelli foi eleito Papa em 1939, com o nome de Pio XII. Sucedeu o cardeal Luigi Maglione, falecido em 1944. Em 1952, tornou-se pró-secretário de Estado para os assuntos ordinários. Foi ele quem preparou o esboço do extremo mais inútil apelo de paz que o Papa Pacelli lançou pela rádio em 24 de agosto de 1939, na vigília do conflito mundial. Nada se perde com a paz. Tudo se perde com a guerra. Em 1º de novembro de 1954, foi nomeado arcebispo de Milão. Durante a guia da Igreja Ambrosiana, comprometeu-se profundamente no plano pastoral, dedicando uma atenção especial aos problemas do mundo do trabalho, da imigração e das periferias, onde ele promoveu a construção de mais de 100 igrejas. Giovanni, então, foi o primeiro cardeal a receber a Púrpura de João XXIII, a 15 de dezembro de 1958, e participou do Concílio Vaticano II, no qual ele apoiou abertamente a linha reformista. Quando Roncalli falece, em 21 de junho de 1963, ele foi eleito Papa e escolheu o nome Paulo, uma referência clara, ao apóstolo São Paulo. Nos primeiros atos do pontificado, ele desejou evidenciar a continuidade com o predecessor, em particular com a decisão de retomar o Vaticano II, que se reabriu em 29 de setembro de 1963. Então, São João XXIII morre no meio do Concílio Vaticano II, e aí Papa Paulo VI, então, retoma e reabre esse processo, retomando o Concílio Vaticano II. Então, ele guiou os trabalhos conciliares com mediações atentas, favorecendo e moderando a maioria reformadora, até a conclusão, em 8 de dezembro de 1965, e precedida pela recíproca revogação das excomunhões ocorridas em 1054 entre Roma e Constantinopla. Remontam ao período do concílio também as primeiras 3 das 9 viagens que durante o pontificado o levaram aos 5 continentes. Em 1964 ele foi à Terra Santa e depois à Índia, em 1965 a Nova York, onde pronunciou um discurso histórico diante da Assembleia Geral das Nações Unidas.
No mesmo ano, ele iniciou uma ação profunda de modificações das estruturas do governo central da Igreja, criando novos organismos para o diálogo com os não cristãos e os não crentes, instituindo o Sínodo dos Bispos, que durante o seu pontificado realizou 4 assembleias ordinárias e uma extraordinária, e atuando a reforma do Santo Ofício. A sua vontade de diálogo dentro da Igreja com as diversas confissões e religiões e com o mundo esteve no centro da sua primeira encíclica, chamada Ecclesiam Suam, de 1964, seguida por outras 6, entre elas a Populorum Progressio, de 1967, sobre o desenvolvimento dos povos, que teve uma ressonância muito ampla, e a Humanae Vitae, de 1968, que foi dedicada à questão dos métodos para o controle da natalidade, que aí levantou diversas polêmicas até dentro dos ambientes católicos. Entre outros documentos significativos do pontificado foram a Carta Apostólica 80 Adveniem, de 1971, para o pluralismo do compromisso político e social dos católicos, e a Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi, de 1975, sobre a evangelização do mundo contemporâneo. No campo da liturgia, ele realizou uma obra paciente de mediação para favorecer a renovação que foi recomendada pelo Vaticano II, sem, contudo, conseguir evitar as críticas dos setores eclesiais mais progressistas e a oposição tenaz dos conservadores, entre os quais o arcebispo francês Marcel Lefebvre, que foi suspenso ad divinis em 1976. Com a criação de 144 purpurados, a maior parte dos quais não italianos, em 6 consistórios remodelou notavelmente o colégio cardinalício e acentuou seu caráter universal. Além disso, ele aumentou a ação diplomática e política internacional da Santa Sé, agindo sempre pela paz, instituindo um dia mundial específico, celebrado desde 1968, no dia 1º de janeiro de cada ano, e prosseguindo o diálogo com os países comunistas da Europa Central e Oriental, que foi iniciado por João XXIII. Em 1970, com uma decisão sem precedentes, ele declarou doutores da Igreja 2 mulheres, Santa Teresa de Ávila e Santa Catarina de Sena. E em 1975, depois do jubileu extraordinário realizado em 1966 para a conclusão do Concílio Vaticano II e do Ano da Fé, celebrado de 1967 a 1968, que foi pelo 19º centenário do martírio dos santos Pedro e Paulo, ele proclamou e celebrou um ano santo. Em 29 de junho de 1978, celebrou em São Pedro o 15º aniversário de eleição, faleceu em 6 de agosto na residência de Castel Gandolfo. O funeral foi celebrado no dia 12, na Praça de São Pedro, e foi sepultado na Basílica Vaticana. Em 11 de maio de 1993, teve início na Diocese de Roma a causa da canonização. No dia 9 de maio de 2014, o Papa Francisco autorizou então a Congregação para as Causas dos Santos a promulgar o decreto relativo ao milagre atribuído à sua intercessão. São Paulo VI, rogai por nós.